Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo do nosso canal. E nessa terça-feira, onde a Bolsa de Valores vem sofrendo o impacto aí da queda da Petrobras em 10%, Por outro lado, aqui no universo dos fundos imobiliários, nós estamos indo muito bem, obrigado, Ou seja, não poderia ter um cenário melhor, E hoje nós vamos falar sobre o BRCO11, Ele, que até então não era considerado um dos melhores fundos logísticos, Sempre era citado XPLG, HGLG e ultimamente o BRCO11 ele tem se destacado muito e é sobre ele que nós vamos falar nele hoje, E vocês não vão ver em outros canais, mas vão ver aqui a gente falando sobre ele. Mas antes de nós passar para o conteúdo no nosso canal, eu peço para você que ainda não segue o nosso canal, que possa seguir o nosso canal. Todos os dias nós trazemos notícias sobre os fundos imobiliários, Possa comentar, possa curtir, como também possa fazer sugestões, certo? Então, nessa terça-feira, a cotação dele continua na casa dos R$ 122,20, Vem pagando um dividendo nos últimos 12 meses de 8,72, Esse dividendo ele é bem mais alto. Por que ele é bem mais alto? Porque a cotação dele se subiu muito mais do que subiu o dividendo. E mesmo assim, somente agora ele conseguiu passar do seu preço sobre o valor patrimonial, chegando na casa de 1,02, ou seja, significa que você pode comprar ele tranquilo até ele chegar a 1,05. Depois disso, não vale a pena mais, a não ser que você tenha uma posição muito grande nele e ele venha se valorizar muito, que é o que a gente espera que aconteça, Esse preço sobre o valor patrimonial fique com ágio, ou seja, com ganho de 10%, de 20% e até 25%, como já aconteceu com alguns fundos imobiliários, como HGLG e também com um fundo de renda urbana chamado HGRU11, inclusive tem vídeo aqui dele no canal. Liquidez 3 milhões, E aqui está o grande ponto. Quem investiu no BRCO11 no último ano está com a valorização de 41,52, ou seja, uma valorização superior às ações da Bolsa de Valores. Pode escolher a melhor ação da Bolsa de Valores e comparar com o BRCO, que não vai conseguir bater. Por quê? O BRCO ele tem uma valorização de 45,52% e ainda paga dividendos mensais, Então, o BRCO é o único arrependimento que eu não vou negar para vocês que eu tenho de não ter comprado ele há um ano atrás, quando ele estava na casa de R$ 44, E consequentemente conseguir surfar todo esse rendimento, Onde ele saiu, porque eu vi esse momento ele estava em R$ 84,88 e eu venho sempre acompanhando ele e agora ele bateu R$ 123, Minha pena é não ter comprado ele para poder surfar nessa subida. Não vou mentir para vocês, não era para tê-lo na carteira para sempre, porque eu já tenho BTLG e XPLG. Qualquer dia eu vou abrir minha carteira aqui para vocês. Eu já tenho eles, eu gosto dele, eu não gosto de pulverizar muito a minha carteira, mas eu teria comprado o BRCO para fazer um swing trade, ou seja, comprar aqui e esperar toda essa valorização, porque ele se valorizou mais do que todos os outros fundos imobiliários, e quando ele parasse de subir, vender ele e pagar lá os 20%, e eu pegaria os 75%, investiria em XPLG e BTLG, porque são fundos que já estão consolidados na minha carteira, Então eu teria feito um swing trade. Então, infelizmente, acabei perdendo essa oportunidade, porque eu usei esse dinheiro para comprar outros fundos da minha carteira. Mas eu fiquei naquele mania que todo investidor tem
de às vezes ver uma oportunidade e às vezes ficar com medo. Isso acontece, pessoal. Tanto você que está entrando, como você que já está aqui há muito tempo. Às vezes aparece a oportunidade, às vezes você fica com receio de colocar, certo? E é o único arrependimento que eu tenho. E ele vem pagando muito, né? Só nesse ano, o dividendo de janeiro já foi superior ao de 2023, né? 2023 ele pagou 62 centavos. Esse ano, em janeiro, ele já pagou 87. No ano passado ele pagou 62, esse ano ele já pagou 87, né? Ou seja, os 2 primeiros meses do ano ele já vem pagando mais dividendo do que o ano passado. E se nós colocarmos agrupado nos últimos 5 anos, né? O dividendo dele vem subindo e os 2 dividendos desse ano já são superiores a 2023 e 2022, ou seja, ele vai pagar mais dividendo esse ano, né? Ou seja, vai pagar bastante. Se nós passarmos aqui para a receita dele, vem subindo, né? Foram 14 milhões em novembro, 15,6 milhões em dezembro, e aí em janeiro já veio com 16,5 milhões, né? Então vem aí pagando muito e além disso as despesas vêm caindo, 3,8, 7,2 e aqui 2 milhões, né? Ou seja, a despesa dele vem caindo, isso é muito bom, né? Se nós descermos aqui, desde o surgimento dele, né, lá em março de 2020, ele sempre vem batendo o IFIX, né? Nunca perdeu aí para o IFIX, e ultimamente ele teve essa explosão aqui, né? Chegando a 166%, né? Ou seja, uma performance incrível deste fundo imobiliário, né? Saiu muito bem da pandemia, né? Ele saiu muito bem da pandemia. Esse vale que tem aqui é o vale da pandemia, né? Então ele saiu rápido da pandemia e já deixou imediatamente aí todo mundo para trás, né? Então a evolução do preço da cota e o volume médio diário de negociação vem disparando, né? Ou seja, BRCO, uma excelente performance. Do ponto de vista de localização geográfica, 50% do portfólio em São Paulo, né? Ou seja, indiscutível. 4% Rio de Janeiro, 6% Rio Grande do Sul, 8% Paraná, 15% Minas Gerais e 16% Bahia, né? Centros de distribuição ele tem 32, ou seja, dificilmente isso vai ser desocupado, porque o centro de distribuição ele tem um aspecto diferente. O centro de distribuição ele vai distribuir para outros galpões logísticos e outras unidades. Então, dificilmente esses 32% aqui ele vai ser desapropriado, né? E 68% são as famosas propriedades leste-maio, né? Ou seja, excelente imóveis, né? 26% da receita anual, né? É proveniente principalmente da cidade de São Paulo, né? Ou seja, vem um alto rendimento. A sua carteira de clientes diversificado e indiscutível, né? GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Americanas, que todo mundo metendo pau na Americanas, que a Americana vai quebrar, mas a Americanas ela é muito forte porque ela está há muitos anos, né? Da mesma forma que ela teve um calote interno, tem muita gente que deve a Americanas, né? Natura, Carrefour, Mercado Livre, BRF, né? A TAM Transporte, W Transporte, né? West Rock, né? Val Grupo, FM Logístico, né? Ou seja, uma grande diversidade aí de clientes, né? E bons clientes, excelentes clientes, né? O setor de atuação, 44% é varejo e e-commerce e bens de consumo, que são 2 segmentos que vão disparar no ano de 2023, por isso que o rendimento está subindo, né? Porque já existe uma pressão do governo para o corte da taxa de juros e isso vai acontecer, não tem por onde correr, né? Porque nesse ano, né, o Campos Neto ele vai ser trocado, né? Então essa queda de juro gradual, isso não vai acontecer, né? Ou seja, no segundo período aí desse ano, né? O segundo bimestre e segundo
no segundo semestre, na verdade, né? Segundo semestre, o Campos Neto vai ser trocado e provavelmente alguém que vai entrar mais alinhado com o governo e provavelmente essa taxa de juros ela vai cair. E ela caindo, né? Ela caindo, nós sabemos que a inflação vai disparar, né? E além da troca do Campos Neto, que vai ser justamente um período eleitoral, nós vamos ter eleições municipais e, como eu já venho alertando vocês, nós vamos ter circulação de dinheiro nos municípios. Não tem como isso não acontecer. Por quê? O prefeito só consegue se reeleger ou ganhar a eleição se naquele município onde ele vai se candidatar tiver dinheiro circulando. Se não tiver, a chance do concorrente dele ganhar é muito grande ou do quem ele não apoia ganhar é muito grande, né? Com relação aos inquilinos, 58% é um AAA, né? O que é o AAA? É o risco, é o famoso risco Brasil, e um AAA significa que ele é muito bom, né? Então 58% da carteira é de bons inquilinos, né? Onde tem classificação das propriedades, 9 são A+, e somente uma propriedade é A, né? Ou seja, excelente. Aqui a divisão por cliente, e você pode analisar cada um deles, ou seja, tem uma grande exposição ao Mercado Livre e à Natura, né? Mais de 30% da carteira, e por imóvel, né? O Bresco da Bahia e o Bresco de Contagem aí em Minas Gerais, eles abarcam quase 30% da carteira. Então você que é cotista jamais deve torcer para acontecer uma crise aqui nesses dois, que é o Bresco Bahia e o Bresco de Contagem, né? Porque eles são responsáveis por uma grande margem da receita, certo? Então, do ponto de vista de receitas anuais, 134 milhões, né? Vacância física zero, porque o imóvel que ele tinha desocupado, ele vendeu e entregou o dinheiro para os cotistas até 2027. Então, até 2027, você pode ficar despreocupado, né? 35% dos contratos eles são atípicos, ou seja, são contratos que têm em média de 10 a 20 anos, certo? Por isso que ele é chamado de atípico, né? E o ano de prazo médio, né? Ou seja, o remanescente de locação são 4,8, porque também tem contratos típicos na carteira, né? É tipo aqui, ó. A tipologia, 66% dos contratos eles são típicos, ou seja, de até 5 anos, e esses contratos eles acompanham o mercado, e somente 34% é atípico, ou seja, tem uma taxa fixada por um tempo mais longo, né? Então, por isso que ele responde rapidamente ao aquecimento no comércio, né? 95% da carteira indexado ao IPCA, o que é muito bom, né? E GPM somente 5%, porque tem meses que o GPM ele vem negativado, né? Se nós olharmos o revisional, né, desses contratos, em sua maioria, tanto típico como atípico, serão somente depois de 2026, que é o revisional. É quando o locatário e locador eles se sentam para renegociar os contratos, né? Do ponto de vista de IGPM, né, nós conseguimos observar que a maioria é em outubro e em dezembro, né, onde são reavaliados aí, ou seja, são reajustados os aluguéis, né? Com relação à composição acionária do fundo imobiliário, 60% de pessoas físicas, isso é normal em fundos imobiliários, mas tem um peso bom de instituições, 18%, e investidores originais, 21%, né? O número de cotistas explodiu, né, no início ali de 2021 até início ali de 2023, né? Entrou aí mais de 100 mil cotistas. Ao longo do ano de 2024 andou meio de lado esse número de cotistas. Por quê? Porque houve a venda do imóvel, né? E diante da venda do imóvel, esse dinheiro vai ser entregue aos cotistas até 2027, né? E com relação aos imóveis em si, você tem a descrição de cada um dos imóveis, certo? Eu não vou citar aqui de um por um,
porque senão o vídeo vai ficar muito longo, certo? Você pode ter acesso aqui a todas as informações, né? Por exemplo, GPA, cidade de São Paulo, né? Área bruta locável, mais de 35 mil metros quadrados, vacância zero, tipo de contrato típico, né? Ou seja, ele é de curto prazo, né? O prazo remanescente 4 anos e meio até esse imóvel ser ocupado por uma nova pessoa ou ser feito um novo contrato, né? O tamanho do pé direito de 13 metros de altura, né? Que é a distância do chão até o teto, né? Que é o pé direito. A capacidade do piso suporta até 6.000 toneladas por metro quadrado, ou seja, você pode trabalhar com qualquer tipo de material no lugar, né? O nivelado a laser, né, sim, né, ou seja, uma excelente tecnologia, sim, e o endereço é Estrada Turística do Jaguará, né, número 50, onde você pode visitar esse imóvel, se você é de São Paulo, capital, mas se você não quiser visitar esse imóvel, hoje você tem o YouTube, hoje você tem as redes sociais, onde você pode conhecer cada um desses imóveis por dentro, né, e como você pode observar, todos os imóveis eles são muito bem localizados, né? Ou seja, nós não estamos falando de qualquer coisa, né? Nós estamos falando de excelentes imóveis que pertencem aí ao Bresco Logístico, né? Se nós descermos aqui um pouquinho, a gente vai ver que ele é um fundo de tijolo, vacância zero, uma das menores taxas de administração, 0,09, né? Número de cotistas 120 mil, o seu valor patrimonial por cota R$ 120,08, um valor patrimonial de 1,7 bilhões, né, porque ele não fez nenhuma emissão, pelo contrário, ele vendeu um fundo imobiliário e o seu último, ou vendeu um fundo imobiliário, não, vendeu um galpão logístico e vem entregando esse dividendo para os cotistas, né. Ele teve uma pequena queda, né, agora para quem comprou ele no último mês, mas quem comprou ele aí lá do início está morto de feliz, principalmente quem tem ele na carteira há 1 ano ou mais de 1 ano, né? Está aí sorrindo à toa com esse fundo imobiliário, né? O dividendo atual 8,72, né? Claro que o dividendo ele é bem mais alto, mas é porque o fundo se valorizou quase 50%. E como o dividendo ele é proporcional, ele acaba caindo, né? E aqui, o dividendo dele teve uma pequena queda, mas imediatamente cresceu de forma substancial. Mais uma vez eu repito, por causa da venda de um dos imóveis e devido à venda desse imóvel, até o ano de 2027, ele vai pagar um dividendo adicional por cota, certo? Então esse era o nosso vídeo de hoje, trazendo notícias sobre o Bresco Logístico, né? Ele já subiu muito, né? Subiu quase 45%, né? Eu não acredito que ele vá subir mais, né? Porque dificilmente você tem um fundo imobiliário que ele venha subir mais do que isso, mas se você entrar agora, provavelmente você vai ter um ganho aí de 10, 15 ou quem sabe até 20%, né? Mas quem entrar agora não vai ter mais esse rendimento. Não adianta eu mentir para vocês, andar mentindo para vocês, dizendo que se você comprar, ele vai se valorizar 10%, 15%, 45%. Não, é porque ele estava muito barato, né? Se você entrar agora, você vai conseguir uma valorização de 10%, 15%, quem sabe 20% aqui até o final do ano, devido às máximas aí do fundo imobiliário. Mas é uma alternativa, né, para você observar, uma vez que a maioria dos fundos de galpões logísticos ele já se encontra já acima do seu preço sobre o valor patrimonial, certo? Então, um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês. Como eu sempre falo no final dos nossos vídeos, que o ano de 2024 para os fundos imobiliários possa ser muito melhor do que o ano de 2023. E o Bresco Logístico é um exemplo, né? A cotação ela segue subindo, o dividendo ele segue subindo, só que tem um prazo. 2027 isso vai acabar.
né? Então, se você quiser ficar com ele na carteira até 2027 e depois vender, né, também pode ser uma alternativa sua, né? Mas lembra, você tem que fazer esse movimento antes de 2027, porque senão você fica com a bomba, ou seja, você segura o prejuízo. Todo mundo vai descarregar, como você se esqueceu que tinha que vender, então você acaba segurando enquanto ele vai despencando. Só que eu espero que antes que isso aconteça, acaba saindo uma nova emissão, né? Uma vez que ele já passou do seu preço sobre o valor patrimonial, ele já tem condições aí de chamar uma nova emissão de cotas, né? E provavelmente ele vai ter compradores, né? Uma vez que a cota se valorizou muito e o dividendo dele está vindo maior, né? Ou seja, ele tem potencial aí para chamar uma subscrição e, consequentemente, quem comprou ele para ficar, para vender, acabe ficando, e quem comprou para ficar, né, seja ainda mais beneficiado, porque comprou ele muito descontado. Valeu e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.